Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima nasceu no dia 8 de fevereiro de 1958, na comunidade de Breu Velho, em Rio Branco, no Acre. Na adolescência, sonhava em ser freira. É formada em História, com pós-graduação em Psicopedagogia. Foi vereadora, deputada estadual, ministra do Meio Ambiente e senadora da República. É casada e tem 4 filhos. Agora é com Marina Silva que Ratinho terá 2 dedos de prosa. Muito bem. É Ratinho Brasil. Engraçado que vou te chamar de ministra, Marina, tá bom? Você já foi ministra. Fica à vontade. Marina, você não tinha nada a ver com esses movimentos que tiveram aí, mas de repente seu nome começou a aparecer nos jornais. E começou a falar que você de candidata a presidente. Eu vou fazer uma pergunta. Marina, o Brasil tem jeito? Eu acho que os brasileiros estão dizendo que eles podem dar o jeito no Brasil. E essas manifestações é uma demonstração de que os brasileiros querem dar o jeito no Brasil para que a educação, a saúde, a segurança, a vida digna funcione. O movimento das ruas acordou os políticos, você acha isso? Eu acho que o movimento das ruas ainda não acordou os políticos. Porque o que está acontecendo no Congresso nesse momento é uma tentativa de abafar o movimento das ruas. E isso é uma sinalização de que eles ainda não acordaram. Porque o que as pessoas estão dizendo é que elas não suportam mais ver os partidos políticos monopolizando a política. Em vez de discutir o que interessa para a população, ficam apenas preocupados em como fazem para continuar no poder. E a população está dizendo que não quer mais ficar na arquibancada. Ela quer ir para a avenida e fazer o seu papel. Foi isso que foi feito e eu acho que foi uma das coisas mais bonitas dos últimos anos. Marina, eu não consigo chamar só você de Marina, vou continuar chamando você de ministra Marina. Mas, Marina, vamos fazer o seguinte. Eu não entendi quando a presidenta disse que precisava fazer uma reforma política, um plebiscito para uma reforma política. Você entendeu que é isso que a rua pediu? A rua pediu várias coisas, Ratinho. A rua pediu saúde, pediu educação, pediu transporte de qualidade, pediu respeito, sobretudo. E, obviamente, que uma das formas de ser respeitada é tendo um sistema político em que os políticos não se preocupem em estratégias para como se perpetuar no poder, mas sim fazer aquilo que interessa quando tem a oportunidade de ocupar os espaços de poder. A reforma política é um dos pontos da agenda que o Brasil precisa, mas não se resume a apenas a reforma política. Se a reforma política, como tudo indica, for para mais centralização nos partidos, para acumular mais poderes, para mais indiferença com as pessoas que estão reclamando atendimento e cuidado, então ela não vai dar conta do que está sendo pedido pela sociedade. Porque o que a sociedade está pedindo é um conjunto de coisas. Porque, na verdade, eu talvez seja muito ignorante, eu não consegui entender. Eu vi que o povo estava pedindo mais respeito, menos corrupção. Corrupção nenhuma, né? Menos corrupção. Corrupção nenhuma. O povo pediu um monte de saúde, educação. Eu não entendi. De repente, aparece o governo, a presidente Dilma dizendo, não, vamos fazer a reforma política. Então eu não entendi, talvez eu não seja inteligente o suficiente para entender que talvez através da reforma política a gente consiga tudo que as pessoas estão pedindo na rua. É isso? Tudo não, porque a reforma política, como eu disse, é um dos pontos, não é, das muitas reivindicações. Mas eu não vi, por exemplo, reforma tributária. Exatamente, para atender as questões ligadas à saúde, à educação, por exemplo, a gente vai ter que resolver o problema dos municípios, porque os municípios receberam um conjunto de atribuições
dada pela Constituição de 88, mas não receberam os recursos. Então, para resolver o problema da saúde, da educação, do saneamento básico, da vida digna, tem que reforçar o município. E isso tem um nome, chama-se Pacto Federativo, certo? Sem o Pacto Federativo não tem como resolver o problema da falta de recursos nos municípios, sem os recursos não tem como atender corretamente as pessoas. Não é? É por isso que eu digo, não é? Infelizmente, a presidente ainda respondeu na forma tradicional, falando para as pessoas. Note que ela chamou uma reunião com os governadores, anunciou para os governadores o que ela já havia decidido e anunciou para a sociedade o que ela supostamente decidiu com os governadores. Quando esse é o momento de conversar com a sociedade, escutar, ter um pouco mais de humildade, porque o que aconteceu foi tão grandioso. Você acha que ela jogou a culpa nos governadores? Falou, vamos repartir esse bolo, foi isso? Eu acho que foi uma tentativa, à moda antiga, de tentar mas você notou que o povo, dar uma resposta. Mas o povo não aceitou a forma como as questões foram anunciadas. Porque primeiro foi a Constituinte exclusiva. Né? Eu, inclusive, tinha defendido, em 2010, a ideia de uma Constituinte exclusiva para as reformas, se tivesse viabilidade constitucional. Né? Os juristas estão dizendo que não tem viabilidade constitucional. Então, não há por que insistir em algo que não está de acordo com a Constituição Federal. Agora, não é? A presidente, eu acho que poderia ter se disposto, aí sim, a debater uma agenda com a sociedade, com governadores, com prefeitos, com o movimento das ruas, com quem é de oposição, com quem se dispõe a assumir posição. Porque uma coisa que precisa mudar, Ratinho, no Brasil, é essa história de oposição por oposição e situação por situação. A oposição por oposição só vê defeitos. E a situação por situação só vê qualidades. E o Brasil e o mundo precisa de quem assume posição. Se a presidente estiver fazendo uma coisa boa, a gente não tem por que ser contra. Agora, se a saúde não funciona, a educação não funciona, se o transporte não funciona, o saneamento básico não funciona e ainda temos graves problemas de corrupção, então a nossa posição é contrária a tudo isso. Mas se ela mantém o Bolsa Família para que as pessoas tenham... Você é a favor do Bolsa Família? Eu sou a favor. Eu sou a favor porque é um dos melhores programas de inclusão social. Mas não tem perigo, eu também sou a favor, mas você não tem perigo do Bolsa Família se tornar numa compra descarada de voto daquele que tem menos poder? Olha, se a gente levar em conta que é um direito, e direito não se pode cobrar pedágio por ele, então não tem por que temer. Mas vamos fazer a conta, Marina. Vamos fazer essa conta. Depois nós vamos falar do teu partido, da rede que você está tentando montar. É isso? Isso, a rede de sustentabilidade. Rede de sustentabilidade. É isso que você está tentando montar. Essa rede precisa de 1 milhão... Nós vamos precisar de 500 mil assinaturas para poder registrar o partido. Nós já estamos com 680 mil. Mas como tem uma quebra de cerca de 30%, em função de que as pessoas erram no preenchimento das fichas... E como é que as pessoas fazem para preencher a ficha? Ela tem que colocar o seu nome, o título de eleitor, a seção, o nome da mãe. Entra lá, como é que faz? Eu faço o que eu quero entrar. Entra no site www.brasilemrede.com.br, aí baixa a ficha, preenche todos os dados, assina e manda para o endereço que está no site www.brasilemrede.com.br. Nós temos 13 famílias no Bolsa Família. Nós temos 13 famílias no Bolsa Família. 13 milhões de famílias. Então vamos calcular que cada família tenha 3 votos. Se todo mundo que estiver no Bolsa Família, que estiver recebendo o Bolsa Família, votar no atual governo, o atual governo já sai. O atual partido, o partido que estiver no poder, ele já sai praticamente com quase 40% dos votos. 40 milhões de votos. Bem, mas... Porque no Brasil se vota quando se tem benefício direto. A gente tem que criticar o uso indevido do Bolsa Família se ele for feito. Agora, que as pessoas têm o direito de ter uma renda para sair da miséria, da pobreza extrema, nós somos favoráveis. Então, vamos tratar isso como um direito, até porque isso não é um presente dado pelo governante de plantão. Mas você não acha que o povo pensa assim? Mas está melhorando, Ratinho. Você não acha que o povo pensa que o Bolsa Família é um presente do partido que está no poder? Nós temos aqui a chance, eu e você, de conversando aqui nesse 2 dedos de prosa,
que pode virar 3 ou 4? Então, a gente tem a chance, né, de conversar com as pessoas também que estão nos assistindo, dizendo que isso é um direito. Esses recursos vêm do orçamento do Estado brasileiro, que é o dinheiro pago pelos impostos de todos os contribuintes, não é? E de que ela conquistou esse direito legítimo. Ainda bem que nos últimos 16 anos nós tivemos duas coisas importantes. O governo do Fernando Henrique contribuiu para que a gente tivesse estabilidade econômica. O presidente Lula contribuiu para que tivéssemos inclusão social. Isso. E isso tem que ser mantido independente de quem seja o governo. Qual é o próximo desafio? Apostar em educação. Porque educação é o que gera igualdade de oportunidade. Em que as pessoas não precisarão mais de depender do Bolsa Família. Mas, para isso, elas terão que adquirir independência. E a independência vem com a profissionalização, com a educação. Coisa que nós não temos hoje, não é, de forma satisfatória na realidade do nosso país. Muito bem. É por isso que os que estão nos assistindo têm que entender que o Bolsa Família é um direito e que não está devendo favor a ninguém. Muito bem, que o dinheiro vem dos impostos. Muito bem, bem esclarecido. Tarcísio, vem cá. Deixa eu ver. Tarcísio está perguntando aqui. Renato, você sabia que eu coloco você no ar para que as pessoas vejam o seu vestido. Sim. Agora, você está escandalosamente vestida hoje. Está um escândalo esse vestido, um vestido indecente. Logo no dia que está aqui a Marina. Escândalo, esse vestido é escandaloso. E a sua idade não está mais para isso. Muito bem. Obrigado. Aqui o Twitter do Tarcísio. O que você acha dos bilhões gastos da Copa? Um Tarcísio que, através do nosso Twitter, está perguntando para você. O que você achou dos bilhões gastos com a Copa? A sociedade está fazendo um sério questionamento ao uso desses bilhões de forma não muito transparente, onde tem denúncias de que há desvios de recursos e de que as prioridades, do ponto de vista de deixar um legado para o povo brasileiro com esses grandes eventos, não estão sendo atendidas. E está acontecendo uma coisa fantástica. No país do futebol, mesmo as pessoas amando o futebol, elas têm a coragem de dizer que querem ver os recursos sendo investidos naquilo que interessa estrategicamente para o Brasil. Vamos lá. Então, os recursos investidos, se não tratados adequadamente, se não deixar um legado para a sociedade brasileira, com certeza não há nenhum brasileiro que queira isso. Adonai Tamaia. Muito bom, muito bom. O que você pensa sobre o futuro das manifestações e qual será o rumo dos novos protestos? Olha, essas manifestações, elas são uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos anos. Chamou a atenção que não foi uma coisa montada nem pela direita, nem pela esquerda, nem pelo meio. Foi mostrado pela população, não é isso? As pessoas, elas mesmas, estão assumindo o compromisso com as mudanças que elas querem que aconteça. E isso é, eu diria assim, uma das maiores conquistas da nossa democracia. Poder ver a maioria, milhões de pessoas se manifestando com o seu cartaz e com a sua bandeira, com a sua reivindicação de forma pacífica. Se tinha ali meia dúzia de pessoas que estavam, fazendo qualquer tipo de violência, de quebra-quebra, aquilo era a minoria. A maioria estava ali, o pai com o filho, o avô com o neto, mostrando que as pessoas não querem ficar na arquibancada da política. Elas querem ir para as praças, para as ruas, participar e mostrando para os partidos que eles não têm o monopólio da política. Muito bem. De que eles estão reavendo o direito, de poder dizer o que é que interessa de fato para cada um dos brasileiros. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou te fazer uma pergunta e depois eu vou ali dar um recado pro telespectador. Mas eu quero te fazer essa pergunta e você vai pensando. Você está montando o partido, o Rede de Sustentabilidade, nome difícil de falar, né? Rede de Sustentabilidade, para você ser candidato a presidente, daqui a pouco você me responde isso. Daqui a pouco você responde.